Olá, você está no Onboard, o seu podcast de liderança e inovação. E eu sou o Tony Gomes, executivo e host do podcast. A minha promessa a vocês é sempre conversar com pessoas interessantíssimas que estão no campo de batalha, que estão fazendo acontecer. E hoje eu trago ela. Ela é pesquisadora no Museu Campo de Auschwitz, perita em narrativa de autoridade, escritora e mentora de mais de 400 empresários e líderes. Seja bem-vinda ao podcast, Cris Kumakola. Obrigada, Tony. É uma honra, um prazer estar aqui com você e estar com todo mundo que está assistindo a gente agora. Legal. Então, antes da gente entrar nesse assunto super interessante, que eu já tenho um certo contato, mas entender um pouco de você, né? Aproveitando uma carona que tem uma trend rolando na internet muito engraçada, no qual o Guto Galamba, ele pede para a pessoa se apresentar sem dizer o que ela tem, sem dizer o que ela faz. E as pessoas ficam um pouco inseguras ou às vezes até sem saber responder se você tira suas posses da resposta, que me parece que a gente é treinado para se apresentar baseado no que tem, no emprego que tem, levando para o mundo corporativo. Na sua visão, como é que é a melhor maneira de responder isso? Qual seria a melhor técnica e como você usaria para se apresentar? Perfeito. Bom, o Guto, ele cria uma estratégia ali que antes mesmo dele fazer a pergunta, ele já monta um cenário de poder. Né? Isso a gente estuda e percebe dentro da microfísica do poder de Foucault. Que não é só o que você fala ou como você fala, mas toda a estrutura invisível que tem em torno. Então, no caso dele, ele usa da autoridade dele, do posicionamento dele, e você percebe que ele não faz a pergunta direcionada, ele constrói um cenário antes, que a gente chama de nada mais nada menos do que a engenharia da narrativa. Então, ele começa a preparar o interlocutor dele. Eu vou te fazer uma pergunta que trava o cérebro de muita gente quando responde, é ver o verdadeiro piripaque do Chaves. Ou seja, você que está escutando isso, já fala assim, nossa, vai vir aquela pergunta. Com a autoridade dele vai ser gigante, concorda comigo? Sim. E aí ele vem com a pergunta. Ou seja, ele já estabeleceu um campo de tensão em você. Aí você vai responder. E normalmente, quando a gente é treinado dentro do mercado para fazer o quê? Pitch. E quando a gente faz pitch, a gente tem que apresentar rapidamente o que a gente faz e qual a nossa utilidade, né? O que a gente tem de títulos. Só que essa pergunta, a melhor forma de você responder é você vir para a camada da sensação, da narrativa interna consolidada, que é quem você realmente é. Então, você vai substituir, do ponto de vista de técnica, você substitui simplesmente o ter ou o fazer pelo ser, pelo sentir, tá? Então, é uma forma de você substituir. Então, se eu fosse me apresentar aqui agora, eu não diria que eu sou perita em narrativa. Eu diria que eu sou uma mulher apaixonada pela estrutura das palavras e que, através dela, constrói sonhos. Eu não estou falando o que eu faço. Eu estou falando a minha paixão. E eu, para emendar, eu posso dizer o seguinte, inclusive, acredito, ou seja, eu mudo, eu venho para o acreditar. Acreditar não é sobre o que eu faço ou o que eu sou, é sobre o que eu realmente penso sobre mim, narrativa interna estruturada. Acredito que todo ser humano tem um dom e que esse dom precisa estar disponível ao outro e, portanto, né, a partir daí eu gero riqueza, né, financeira e tudo mais. Percebe como que eu estruturei a minha frase completamente diferente? Sim. Eu saio do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho, em termos de titulação, e eu venho para o sentir. Eu venho para o propósito. Então, eu entrego valor entregando propósito. O que eu comunico no final? Os meus propósitos. Sensacional. E quando a gente comunica propósito, a gente gera o quê? Conexão. E essa é a parte mais importante. Então, por exemplo, ao gerar esse tipo de valor, eu já posso chegar e falar assim, você quer entender mais? Vai no efeito narrativa, lá no link na minha bio. Eu estruturei a minha apresentação e no final ainda fiz um plot twist, que é o que você não esperava que eu fosse responder. Pegou? Perfeito. E dentro dessa sua construção, historiadora, foi fazer pesquisa de campo num lugar super, do imaginário popular. Quem nunca ouviu falar das histórias do campo de Auschwitz? Sim. E aí transformou isso num livro, num método, uma coisa bastante estruturada e de uma maneira que a gente consegue entender, que é a narrativa, e passou a orientar líderes e empresários com relação a isso.
Como é que foi o desencadear dessas suas experiências e como você foi tomando a conclusão que é aqui que é o meu lugar, a narrativa é o meu lugar? Então, Tony, eu não comecei a minha vida pensando em falar sobre narrativa, tá? Eu sempre tive uma percepção da esfera de poder de Foucault muito simples. Para mim, era muito claro perceber quando você estava com poder e quando eu estava com poder. E isso já é uma disrupção no pensamento. A maior parte das pessoas acham que o poder é meu ou o poder é seu. Não, o poder, de acordo com Foucault, eu vou fazer assim uma analogia para se tornar mais simples, mais didática que a coisa, é como se fosse uma bolinha de tênis. Ora ela tá comigo, ora ela tá contigo, ora ela tá comigo, ora ela tá... Só que quem define onde essa bolinha vai estar? É a sua linguagem corporal, né? O seu posicionamento na rede social, toda essa esfera, tudo que está em torno de você, tudo que chega antes de você numa mesa de negociação. Isso para mim, desde de adolescente, era muito... Eu percebia, eu via isso, era como se fosse gamificado na minha cabeça, tá? Só que quando eu fui estudar, né, lá no Museu Campo de Auschwitz, eu fui escrever a minha monografia, eu inicialmente queria entrar na mente do psicopata Joseph Mengele, né? Quando eu comecei a analisar os documentos, eu percebi que eu não tinha como fazer isso, porque no fundo, eu estava falando de narrativas. E pro lado bom, pro lado ruim, eram narrativas que eu estava tratando. Ou era a narrativa da enfermeira, que foi obrigada a trabalhar para ele, de uma vítima dele. Então eu teria que ir um pouco mais a fundo nisso para entender através de símbolos dentro das fotos, dentro do cinema e tudo isso. Tanto é que eu faço análise de um filme chamado O Médico Alemão. Então, a coisa foi se apresentando para mim. A questão da narrativa, ela não veio pronta. Ela veio me mostrando que era por ali que eu tinha que ir, né? E aí eu fiquei obcecada por Foucault, que eu sempre gostei muito. E eu fiquei obcecada também por Bauman. E técnicas, né? Porque a primeira formação sendo balé é por essas técnicas. Então, eu comecei a estruturar isso dentro de um método, né? A princípio, eu não tinha a menor pretensão de ter um método sobre isso. Então, por que eu tô te falando isso? Muita gente... Presta atenção nisso. Muita gente acha que vai gerar um produto digital, que vai gerar um super negócio e que ele já se apresentou pronto. Veio a lâmpada do Aladim, plim, 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 apareceu, igual um passe de mágica. Não. Muitas vezes, aliás, 80% ou 90% das vezes é um processo de construção. Você vai fazendo protótipo, você vai alinhando, você vai lapidando, né? A gente fez isso, né? Em relação a alguns itens aqui do podcast. Então, a gente vai alinhando para estruturar e chegar num produto final que na maior parte das vezes vai estar em beta ainda, né? Porque nós estamos em beta. Então, isso foi sendo construído ao longo da minha trajetória, até o ponto que eu falei assim, realmente, eu acho que hoje, a data de hoje, ele está mais alinhado com o que eu sempre quis passar, mas não significa dizer que amanhã não possa mudar. Sim. Eu sempre gosto de falar que se você, em algum dia, chegou à conclusão que não tem mais nada que aprender, você já pode morrer, já não tem mais porquê. Exatamente, não. E vamos combinar, olha a mágica da vida. É justamente isso, você poder se transformar, você poder se modificar, você aprender coisas que você não sabe. Cara, se exponha. Se coloca na frente do risco. Eu sou muito dessa pessoa que fala assim, não sabe como fazer, mas já fizeram. Então, tem um caminho. Só descobre o caminho. Descobre e aperfeiçoa. Se você puder aperfeiçoar, melhor ainda, entendeu? Que é isso. A gente que fala muito de inovação, né? O Google é uma cópia aperfeiçoada. Sim. E muitos outros. Eu te digo isso porque, em algum momento da minha vida, quando eu comecei a pensar em produzir aplicativos, eu queria criar um aplicativo que não existia. Só que tudo que eu pensava existia. Eu não estava ali na minha bolha, mas já existia. E um dia, um amigo meu falou assim, mas por que tem que ser alguma coisa que não existe? E aí ele falou, Cris, o Google também foi com base em algo que já existia. E ele perdura até hoje, até quando a gente não sabe. O futuro ninguém sabe. Trazendo um pouco aqui para a nossa audiência, que no geral são líderes de corporações, você fala que narrativas transformam. Como um líder pode ver isso e incluir na sua vida dentro de uma organização? Bom, ele primeiro precisa olhar para dentro dele, tá? E eu acho que isso vai muito ao encontro do seu livro, do livro que você está escrevendo, né? Quem não se conhece não sabe qual a mensagem que quer passar, não sabe onde está e aonde quer chegar. E por que aquele caminho é necessário? E, Tony, nem todo caminho é para todo caminhante, como já dizia Goethe. Então, se o líder sabe quem ele é e aonde ele quer chegar e por que esse caminho aqui é importante, ele começa a ser mais intencional nas atitudes dele. E intencionalidade é narrativa, tá? Então, ele começa a se policiar como ele fala com os funcionários, quais tipos de colaboradores fazem sentido ele contratar por causa do perfil comportamental. Entende? Tudo isso é narrativa.
Então, ele olha para ele identifica que aquilo é importante para ele identifica que ele tem um projeto de futuro e ele começa a buscar o quê? Ferramentas para que ele chegue nessa meta. Então, a narrativa ela é importantíssima, essencial nesse sentido. Né? Quem não sabe quem é, não sabe liderar. Quem não sabe quem é, não sabe nem, inclusive, as próprias fragilidades ao liderar. Porque a gente fala de líder, né, como se fosse o mágico, né? Ele sabe tudo. Não, ele não sabe tudo. Inclusive, Tony, teve um livro que eu li que era o Estagiário e o Filósofo. Uhum. Seria o Estagiário e o Filósofo? Eu não tenho certeza qual que é o livro. Depois eu vou pesquisar exatamente qual que é a capa. Mas é assim, é um clássico de quem começa a liderar. E eu li esse livro, eu tinha 24 anos. Eu estava prestes a assumir a cadeira de CEO de uma holding em recuperação judicial no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que quando eu li, eu fiquei tão revoltada com aquele livro. O Líder e o Monge. Lembrei, O Líder e o Monge. Eu fiquei tão revoltada com esse livro quando eu li. Porque na minha imaturidade, eu falava assim, como é que eu, como líder, vou entrar ali no chuveiro, eu tenho que tirar a minha disposição, eu tenho que tirar a minha motivação do chuveiro todo dia de manhã, sabe, sei lá, o que me move para fazer isso, para injetar no outro. Sabe o que significava essa minha frase, essa minha rebeldia com o livro? Simplesmente que eu não sabia onde eu estava e onde eu queria chegar. Porque se eu entendesse que onde eu estava era o caminho e onde eu queria chegar, e ali no meio era o caminho, e que aquilo faria sentido dentro de um plano de vida para mim, talvez eu não ficasse com tanta raiva do livro. Eu voltei no livro uns 3 meses depois, e hoje eu percebo, inclusive, a minha limitação, né, diante daquela teoria que o livro, daquele conceito que o livro traz ali. Então, volto a dizer, se o líder não sabe quem ele é, se o líder não entende a própria narrativa interna, ele não será um bom líder. Ele não tem isso como projeto de vida, ele não vai entender como que ele vai lidar com aqueles obstáculos e desafios e para que lidar com aquilo. Entendi. No meu livro, eu divido a narrativa em 3 pessoas, o eu, o tu e o nós. E a parte que eu mais gosto pessoalmente é do eu. Então, no eu, você está refletindo muito sobre realmente o que você quer, e uma parte muito interessante do eu do líder é a solidão. Né? Um líder ele tem que aprender a conviver com solidão, porque realmente, às vezes, tem vários momentos no qual ele está tenso, ele sabe de problemas que a equipe não tem, e você tem que tirar a motivação do chuveiro para não transparecer aquele problema e manter a equipe motivada e trabalhando. Né? Você já parou também para pensar que o líder ele está sempre sendo achatado, né? Ele está sempre assim, é um sanduíche. Aqui está a equipe, aqui está ele e aqui estão os supervisores. Ah, Cris, mas ele não tem supervisor porque ele é dono do próprio negócio. Pior. Sempre tem alguém. Pior. Aqui em cima você tem o boleto, aqui em cima você tem passivo trabalhista, aqui em cima você tem um monte de outras coisas. De onde esse cara que está aqui no meio, esse líder aqui, tira essa motivação? Se ele não tiver propósito, missão, se ele não tiver uma narrativa interna muito estruturada, esse cara vai desistir. E a maior parte desiste, Tony. A maior parte desiste. Vê aí o número de empresas que quebram no primeiro ano, nos 5 primeiros anos. E não quebram por causa da falta de dinheiro, ou só por causa da falta de preparo, porque muitas vezes tem falta de preparo. Mas quebra por causa da vontade do cara, o cara desiste. Toma tanta porrada que ele desiste. Enfim. Acho que isso puxa um pouco o gancho de outra coisa que você fala, que é a narrativa invisível. O que é isso exatamente? Bom, vamos lá. Narrativa invisível é tudo que está nas entrelinhas, tá? E ela é intencional, mas você não pode demonstrar que ela existe. Porque se você demonstrar que ela existe, ela perde sentido. Então, vou te dar um exemplo. O pessoal está fazendo muito aqueles vídeos agora que coloca um quadro atrás do que está acontecendo e aparece pequenininho aqui na frente, comentando o que um concorrente às vezes está falando, comentando o que alguém está fazendo. Isso já é uma narrativa invisível, porque a partir do momento que eu escolho quem eu vou comentar, ou qual vai ser o meu argumento sobre aquilo, eu já estou dividindo o público. Então, por exemplo, se eu vou comentar sobre o meu concorrente, eu já estou mostrando para o meu possível lead, para o meu possível seguidor, o quê? Os meus valores e meus princípios. Que eu pego o meu tempo e eu dedico para analisar o concorrente ou queimar o concorrente. Então, você entende que aí tem um componente de valores, de propósito? Isso afasta
ou aproxima o público. E tá tudo bem, se a pessoa definir que é isso que ela quer, não tem problema nenhum. Dentro de uma linha estratégica. Às vezes ela quer atrair um público e não o outro. Mas o grande perigo da narrativa invisível é que normalmente as pessoas não têm isso claro. Então elas acabam afastando achando que estão aproximando. Então isso é a narrativa invisível. E aí você vai perceber uma coisa, Tony. Eu não falei o nome do formato criativo, você observou? Sim. É reaction. Por quê? O meu público não vai lembrar desse nome. Mas quando eu citei pra você o que era, quem tá assistindo a gente vai lembrar que, se for meu público, vai saber do que eu tô falando. Ou seja, eu facilitei a minha linha de comunicação para atingir quem eu quero. Isso também é narrativa invisível. Entendi. Levando um pouco pro digital, existe uma tendência hoje das pessoas serem menos perfeitinhas, um pouco menos de edição, menos técnica e mais autenticidade, né? Você acha que tem uma frase que diz que essa aqui tem que ser a sua roupa, né? O seu jeito, né? A autenticidade. Ainda existe espaço no digital hoje para aquela autoridade performática, aquela coisa falsa? Então, falso não, tá? E aqui a gente vai falar sobre personagem, tá? Quando você olha casos como Cíntia Chagas, Cela, você vê o quê? Pessoas que começaram como personagens e hoje não conseguem sustentar o personagem. Não adianta, pode-se dizer o que for. A vida pessoal da Cíntia Chagas invadiu o personagem dela. A Cela se transformou no próprio personagem. Que bom pra ela. Mas qual que é o ponto? Toda vez que você tenta performar algo que você não é, você tem uma questão comportamental por trás disso, tá? Como analista comportamental, eu posso te dizer isso. A gente tende a não se motivar tanto com aquilo que a gente está mostrando. Porque aquilo não é real, aquilo é uma parte de você que às vezes representa 0,01%. Ou você inventa para poder fazer aquilo. E qual que é a grande estratégia hoje? É você realmente olhar para o seu Instagram, para a sua rede social e gerar dentro dele um plano de vida, um plano de ação. Quando você entende onde você está, onde você quer chegar e que aquilo é importante, você começa a ver o resultado, você começa a querer fazer mais, você começa a se arriscar mais, você começa a olhar para aquela ferramenta como uma ferramenta de captação que está te dando retorno e resultados. Até resultados ruins, mas que geram o quê? Conhecimento para você chegar no bom resultado. Então, essa coisa da performance, do personagem, vai cair por terra. A gente tem ciclos, né? Na vida, tudo é cíclico. Você pode observar, desde a moda, a calça boca de sino, que sumiu e volta, e tudo é cíclico. Então, tudo que chega ao cume ao ápice de algo, naturalmente, o oposto vai vir em seguida. Então, tudo estava muito perfeito, corpos perfeitos, tudo perfeito. Daqui a pouco, em algum momento, a gente enjoar desse formato. Está vindo cada vez, eu até digo, um pouco relaxado o conteúdo. Mas agora a gente vai começar a chegar no modelo que é o conteúdo mais autoral, mas com uma qualidade melhor. E aqui é uma virada importante, de chave. Porque as pessoas vão começar a poder apresentar quem elas são de fato, porque você não precisa editar tanto, você não precisa tanto tempo para poder editar, você não precisa tanto tempo para pensar numa copy, entende? Você já passou por isso aqui no cenário anterior, né? Então aqui você só diminui o calibre. Quando você diminui o calibre das preocupações externas, você foca no que realmente é importante, ou seja, na sua ideia, na sua construção. Então, não acho que tenha hoje mais espaço para uma coisa performática, para um personagem, mas acredito que o personagem ajudou a gente ao chegar ao modelo que hoje está se estruturando e que vai dar voz para cada vez mais pessoas inteligentes e conteúdos mais relevantes. Entendi. Você acha que isso que você acabou de falar, que a gente está analisando, tem relação com um movimento que o pessoal tem falado bastante? Parece que aquele Marcos Paulo saiu do digital, ele chegou a trabalhar, eu era parceiro do Marçal. Essa tendência tem a ver com esse movimento de um cara tão grande sair do digital? Então, Tony, na minha percepção é o seguinte... a gente tinha um comportamento dentro do digital que era disputar a atenção. A gente disputa o tempo todo a atenção. Antigamente, até o início do ano, a atenção estava sendo disputada como? Você mostra o resultado e você gera atenção. Então, você mostra o jatinho, o Porsche, a Ferrari e você traz atenção. Agora, isso está mudando. Você tem que mostrar realmente profundidade, realmente respaldo científico, acadêmico, para você começar a ter o quê? A atenção. Ou seja, a atenção ela mudou de foco. As pessoas cansaram de consumir conteúdos mais rasos com uma entrega já imediata. Não significa dizer que hoje o acadêmico,
que agora tem uma super oportunidade, se ele alinhar a comunicação dele e a didática dele, ele explode hoje nas redes sociais, né? Isso não significa dizer que ele não tem que mostrar resultado, porque as pessoas não querem consumir só a teoria, elas querem a prática. Então, elas querem sair daqui dizendo, o que eu posso botar em prática agora? É isso que elas querem. Mas o fato é, o foco da atenção está mudando. Já que as pessoas perceberam que elas estão gastando muito tempo dentro da rede social, elas estão começando a pensar em como elas pegam esse tempo que elas gastam lá e tornam esse tempo melhor, né? Mais proveitoso. Entende? Então, perceber essa mudança na atenção faz toda a diferença, porque isso gera um outro polo, que é justamente essa oportunidade das pessoas que têm respaldo acadêmico e tudo, virem para a rede social melhorando a sua comunicação. Mas elas precisam melhorar essa comunicação, porque a aula de faculdade é um saco, né? Vamos combinar. Sim, o professor faz... E a didática faz toda a diferença. Não, e aí perceba, se eu vejo um vídeo de alguém que é um grande acadêmico, né, e ele fala bem no vídeo, ele dá bons exemplos, eu falo assim, eu quero ser aluno dele. Eu quero entender, não só pelo conteúdo que ele tem, porque tem muita gente que me procura não pelo meu conteúdo, mas pela minha forma de expor o meu conteúdo. Entende? E aí também a gente começa a pensar em termos de estratégia, que é, antigamente disputava atenção pela Ferrari e pelo Porsche, agora se disputa atenção pelo cérebro, né? É. Ou seja, tá na moda ser nerd. Uau! Enfim, os humilhados serão exaltados. Exatamente! Em algum momento isso aconteceu, né? Genial, genial. Trazendo um pouco mais para a parte corporativa da coisa, né? Você já mentorou mais ou menos acima de 400 líderes, empresários, etc. Para um líder, para um empresário em ascensão, né? Quais são os principais obstáculos que você observa quando ele tenta realmente construir uma narrativa de autoridade? Então, Tônia, normalmente os mentorados que me procuram, isso foi um processo que foi muito orgânico, tá? Eu primeiro tinha um mentorado, depois eu queria a mentoria. Depois eu parei para estudar as 5 maiores mentorias do Brasil, fazer o NPS dessas mentorias, para entender quais eram as principais queixas dos mentorados. E aí eu falei assim, na minha não vai ter isso. Tá, então tem um processo de estudo aí importante a gente destacar isso, porque as pessoas às vezes queriam mentoria com processo de qualquer jeito. Eu não, quando eu percebi que estava sendo orgânico, eu parei para estruturar. Mas o ponto importante é que a maior parte dos meus mentorados, eles vêm com uma queixa muito específica, uma dor muito específica, que é, eu tenho currículo, eu tenho conhecimento, só que eu não faço a menor ideia de como comunicar isso nessa telinha aqui. Porque normalmente não é a geração Gen Z, né? A gente está falando normalmente do homem que já tem, do homem, da mulher que já tem, normalmente é mais homem que me procura, mas e isso tem uma questão social por trás, que depois eu posso debater com você, mas assim, ele procura porque ele fala, o meu vizinho tem 22 anos, não tem um currículo, mal se formou na faculdade, largou medicina e tá com uma Ferrari. E o cara só fala um monte de abobrinha, por exemplo, de nutrição, e eu que sou nutricionista, fiquei 10 anos da minha vida estudando e eu não consigo transmitir, ter a mesma audiência que ele. Porque isso está dentro da narrativa. A narrativa invisível, a narrativa silenciosa. Tudo aqui, Tônia, é narrativa. As cores que você escolhe para colocar aqui são narrativa, porque as cores transmitem sensações. A roupa que você está vestindo é narrativa. As cores que você escolheu vestir é narrativa. Os elementos que eu estou escolhendo usar são uma narrativa, né? Tudo isso aqui está cheio de componente que comunica diretamente com o nosso inconsciente coletivo. Então, de uma forma geral, o maior desafio que ele tem é entender hoje de símbolos e códigos com profundidade e usar isso a seu favor. Que é o que a gente fala muito, né, dos arquétipos e tudo mais, mas o arquétipo é um pedacinho de símbolos e códigos. Por exemplo, você vê uma cena no cinema. Aquela cena teve um figurinista para fazer aquela cena, dos personagens, teve os próprios autores que estudaram, fizeram um laboratório para montar aqueles personagens, e aí, se for uma história real, por exemplo, eles tiveram que estudar a vida deles, e aí isso eu posso falar com propriedade por causa do ghost, né? Eu faço ghostwriting, então muitas vezes eu tenho que entrar na casa do cliente para poder entender a dinâmica, a vida dele. Você não sabe o quanto o seu banheiro fala sobre você. Você não faz ideia do tipo de produto que você consome, do momento que você consome esse produto, a organização, se você deixa em cima da banqueta, se você bota no armário. Se você bota no armário, bota de qualquer jeito ou bota organizadinho? Você coloca o papel higiênico virado para cá ou virado assim? Tudo isso são narrativas sobre você. Então, por exemplo, quando eu faço ghost, eu vou na casa do cliente, às vezes vou no escritório do cliente, no consultório do cliente, e eu analiso detalhe, porque tudo isso é narrativa. Então, o maior desafio hoje do líder, o maior desafio hoje do empreendedor de se comunicar é ele entender que ele precisa olhar para as coisas para além das coisas. Ou seja, um charuto não é só um charuto como Freud dizia.
É você olhar para além. Por exemplo, por que você usa esse anel? Qual que deve ser a história desse anel? O que tem por trás dele? Por que você está usando um anel? Não é uma aliança? Por que ele está usando um anel? Então, ligado à moda? Você está entendendo? É você questionar por trás disso. E isso pro líder tem valor. Porque lembra, o líder precisa saber quem ele é, precisa olhar pro outro, certo? Quando eu olho pro outro, eu tenho que ter essa leitura. Isso não serve só pro líder. Isso serve pro negociador, isso serve pro apresentador de TV, isso serve pro escritor, isso serve para todas as áreas. Então, a gente está num momento, quando eu falo de narrativa, que é treinar o nosso olhar sobre a leitura do outro. E a leitura é isso que eu falei, é questionar por que você usa esse anel. Relógio, por que você usa esse e não outro? O seu relógio já diz o seu nível social, já diz a sua pretensão, já diz os seus hábitos. Isso você usa o relógio só porque você usa, só porque você quer ter um adereço, só porque você quer posicionar onde você está, porque você está longe do celular. Por exemplo, você está no podcast, a gente está longe do celular, então a gente vai precisar de um relógio, né? Que escolha é essa? Ela é intencional. E quando eu olho para você, ou um ser humano qualquer, quando olha para o outro, precisa ter esse olhar de leitura do outro. Entender postura, entender tudo isso. Ontem, Tony, eu li nos meus stories um conto, tá? E nesse conto eu faço a leitura de um homem. Um homem que existe, é um homem real. E é muito curioso que quando eu termino de postar lá os trechos do conto, muita gente entrou em contato. Porque eu falo sobre o relógio que ele usa, a alfaiataria que ele escolheu usar. E as pessoas falam assim, como é que você observou tudo isso? Estava na minha frente o tempo todo, por horas. Eu estou na sua frente até aqui. Qual é a sua leitura de mim até aqui? Qual é a sua leitura de mim até aqui, até agora? Entende? Então, quando a gente fala de narrativa, a gente não fala só do que eu vou narrar, mas de analisar como o outro também narra. Eu gosto muito de falar com pessoas que negam. Tem pessoas que dizem que me visto de qualquer maneira, que não comunica, etc. E eu tenho muita confiança, né? Assim, eu gosto muito de evolução humana. Então, eu defendo que em qualquer maneira que você impactar qualquer sentido seu, paladar, tato, olfato, visão, etc., eu estou fazendo algum tipo de comunicação. Sim. O seu cérebro está percebendo aquilo tudo de alguma maneira. Então, tudo comunica. O tempo todo. Né? E você falou que o ideal seria a pessoa analisar conscientemente. Sim. Mas as pessoas têm que ter clareza que até subconscientemente ela está tirando conclusões. Ela pode não ter clareza disso, mas ela... não gostei daquela pessoa. Exatamente. É instinto. Não, você viu alguma coisa, sua mente concluiu alguma coisa, você nem pensou sobre isso, mas sua mente falou, não, ali não. Ali não é legal. Exatamente. E assim, é o caso da primeira impressão. Você tem 3 segundos para causar uma boa primeira impressão. E às vezes você passa a vida inteira tentando desfazer essa primeira impressão que foi horrível. É muito difícil, né? E a primeira impressão ela é o quê? Em 3 segundos, o que você fala? A gente está falando a mesma coisa do gancho do Instagram, que são 3 segundos. 3 segundos, você... Pum, passou. Acabou 3 segundos. Então, o que é os 3 segundos para a primeira impressão? É justamente o que você veste, como você veste, sua postura corporal. Eu diria que a primeira impressão é muito mais estabelecida sobre o que você não diz, sobre a sua narrativa silenciosa, do que sobre o que você diz de fato. A gente tem estudos que mostram que o que você diz, de fato, pouco importa. Importa mais o tom da sua voz, a inflexão que você faz na fala, sabe? E a sua postura corporal na hora. Então, quer ver uma coisa? Eu posso chegar aqui para você e falar o seguinte. Acabei de chegar. Falo assim, oi, Tony, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Tony, tudo bem? Como você tá? Completamente diferente. O primeiro parece até que eu tô flertando com você. Porque, joga o pescocinho pra cá, o cabelinho pra lá, um tom mais infantilizado. Eu tô falando com uma voz que tá vindo aqui, tá forçando a minha corda vocal. Agora, a segunda, você já vê que é um tom muito mais formal. É uma forma de se posicionar onde não parece que eu tô dando em cima de você. Porque eu não tô oferecendo o pescoço. Cara, eu tô falando só do tom da minha voz. 3 segundos, né? E do meu pescoço. Eu só tô falando dessas 2 coisas. Olha a diferença que faz, como é absurda e estrondosa. Entende? Então, muitas mulheres, por exemplo, falam... Eu tenho algumas mentoras que falam, porque o pessoal dá em cima de mim e tudo mais. Inevitavelmente, mulheres terão homens... E eu não tô aqui para discutir isso. Mas qual é a sua narrativa silenciosa? Como é que você se porta quando você chega no lugar? Então, quando elas me falam isso, a primeira pergunta que eu faço é, ok, descreve para mim como é que você chegou. Você tem foto? Deixa eu ver sua roupa. Deixa eu ver isso aqui. Mas a roupa...
Não, calma. A roupa comunica. Tons claros comunicam maior leveza, maior abertura. Tons mais escuros, uma distância, uma coisa mais formal. Então, tudo isso comunica. Né? Então, a pessoa que fala, eu não me importo com a roupa que eu uso, eu não me importo com... Você tá querendo dizer que você não se importa. Tá mas você julga... De ser intencional, né? Você tá abrindo abrindo mão. De ser intencional, mas você julga o tempo todo quem faz. Porque, inclusive, essa sua postura é um resultado do seu julgamento. Normalmente, essa pessoa ela tem dentro da narrativa dela interna um histórico de que não gosta de grife, ou que foi infantilizado ou diminuído por alguém que gostava, ou algo do tipo. Entendeu? Então, é nada mais do que uma reação para tentar se proteger, inclusive. Isso eu acho que faz um gancho com outro assunto, que você fala também que mulheres são criadas ou orientadas a ter boa aparência, né? Então, como é que a gente faz um link disso aí na construção de uma narrativa feminina, levando em consideração essa questão? E aí, se você achar adequado, já pode fazer um gancho para aquela pergunta anterior que você fala do teu recorte de audiência, homens e mulheres. O que buscam os homens e o que buscam as mulheres? Então, vamos lá. As mulheres, elas são o tempo todo impulsionadas a serem vaidosas, né? Então, você tem uma filha e aí você dá o quê? Um bloquinho de maquiagem para ela. Né? Isso faz parte do universo, do mundo feminino e tá ótimo até aí. Né? E aí, muitas delas, quando vão se posicionar, inclusive no ambiente de liderança, elas perdem um pouco dessa feminilidade porque o mercado mesmo cobra. Então, a gente já teve algumas conversas sobre isso, né, Tony? Que não dá para você pegar uma mulher, para ela fazer uma auditoria de uma obra, por exemplo, e ela ser fofa. Não vai funcionar. Não vai. Não dá para pegar ela e colocar dentro de um restaurante para coordenar toda uma equipe, embora existam ótimas chefes de cozinha, mas depende muito do nível educacional, da conscientização da equipe. Se ela é muito júnior, ela não vai respeitar essa mulher. Então, essa mulher ela acaba tendo que deixar a feminilidade de lado um pouco, baixar um pouco mais a sua cadência feminina, né? Isso é o jogar o cabelo, o ser feminina, olhar para sua vaidade, querer ser bonita, para ser firme. E, assim, essa é a minha visão. Eu concordo, não tem problema nenhum a pessoa não concordar com isso. Mas, se isso comparado ao fato de que a narrativa ela pode se apropriar disso, é muito mais interessante. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo de um homem agora para você entender. Eu tenho um mentorado que ele é advogado. E esse mentorado, ele é um mentorado muito bonito, muito bem apessoado, assim, tem um porte bonito, uma barba bem feita. Sabe, seria um homem que se a gente fosse colocar na categoria de beleza, ele estaria nota 8, tá? Um bom corpo, tudo mais. E ele estava trabalhando numa área do direito X. Eu olhei para ele e falei assim, por que você não vai para a área do direito Y? Aí ele, por quê? Porque você tem um capital erótico que você não usa. Por quê? A mulher, ela naturalmente, ela já tem o capital erótico. Ela, sem perceber, ela já usa as premissas do capital erótico. O homem, normalmente, não. O homem esquece disso, porque vocês estão mais focados em performar, vocês estão focados em outras coisas, diferença de homem e mulher. E aí ele falou assim, tá, eu vou fazer isso. E eu ensinei alguns pilares do capital erótico para ele e ele começou a estruturar isso e deu mais ênfase numa área do direito que ele trabalhava menos, né, do que na outra, que era realmente o foco dele. O perfil dele cresceu absurdamente em 2 semanas. Ele ganhou mais de 10 mil seguidores. Por quê? Porque as pessoas... Vamos falar de funil? As pessoas... Quando a gente fala de funil, a gente fala de comportamento. As pessoas primeiro olharam para ele e falaram assim, ele é bonito. E aí tem o efeito halo. Pessoas bonitas, naturalmente a gente pensa que elas são bem-sucedidas e competentes. Então, o que aconteceu? Já começaram a olhar para o conteúdo dele com outro olhar. Ele é bonito. Peraí, deixa eu ver o Instagram dele. Aí entrou. Aí viu que tinha outros conteúdos parecidos, porque ele se posicionou direitinho. Pô, bacana, vou começar a seguir. Mas até então, acharam ele bonito. Quarto, aí o algoritmo vai, depois que você começa a seguir a pessoa, te enche de conteúdo daquela pessoa, né? Começou a encher aquela pessoa daquele conteúdo dele. Aí ele começou a olhar e falou assim, opa! A pessoa começou a olhar e falou assim, opa! Terceiro ou quarto vídeo, já começou a escutar o que ele fala, porque até então estava comprando só a imagem. E faz sentido. Aí começa a consumir o story. Pra ver estilo de vida, que é aquela história, fala assim, ok, a pessoa é aqui desse jeito, mas deixa eu ver como que é essa pessoa na vida real, né? Que as pessoas pensam que o story é vida real. As pessoas pensam que story é vida real. E as pessoas vão nos stories.
E aí começaram. E aí no story é o momento onde você o quê? Converte para venda, porque a pessoa já gerou conexão. Ela já passou por 3 barreiras aqui, já superou 3 etapas. E agora ela chegou na conexão. Então, a mulher, ela, assim, ela tende a ser mais bonita, na verdade, ela tende a ser mais vaidosa, tende a ser impulsionada para ser mais bonita, a cuidar mais da aparência do que o homem. E por isso ela acaba tendo um capital erótico mais à flor da pele e mais natural. Às vezes ela nem sabe que o nome é esse. Do que o homem. Mas o homem também pode trabalhar com isso. E não precisa ser bonito para trabalhar com isso. Isso está dentro da narrativa silenciosa. Isso é a forma com que você se comporta, a forma com que você fala. Tony, deixa eu te perguntar, dá para ficar em pé aqui, não? Acho que a câmera não vai pegar. Essa pega. Essa pega? Essa eu vou fazer uma demonstração aqui rápida, tá bom? Olha só. Homens, quando vão apresentar algum tipo de coisa no trabalho, algum projeto, eles costumam fazer o seguinte, eles chegam e falam assim, ó, começou a falar, papapá, papapá, e bota a mãozinha aqui, papapá, papapá, e bota a mão aqui, papapá, papapá, e bota a mão aqui, a primeira pergunta que eu faço é, você tá escondendo o quê? Porque você tá com as mãos viradas e você tá escondendo. Só que você tá escondendo a parte que é a parte que te representa como homem. Então, qual é o problema que você tem? Então, inconscientemente, quem tá te assistindo pensa, se for homem, esse cara é fraco. Não é fraco. Ali, ó. É fraco. Por quê? Você está escondendo algo que, historicamente, o homem se representa pela masculinidade através do falo. 2 mulheres vão te achar um ursinho de pelúcia. Por isso que os políticos usam esse movimento, essa pose nas fotos oficiais. Porque você dessexualiza completamente. Só que quando você está apresentando um projeto ou vendendo algo, a energia conta. Então, assim, você está vendo aqui que eu sou super energética para tudo. A energia conta. Você precisa usar da energia. E a energia sexual também é uma energia. É uma energia ok, tudo bem você usar. Então, olha como que há uma diferença. Ó, vou levantar de novo. Olha como que há uma diferença. Uma coisa eu estou apresentando aqui. Olha, aqui um onboard é um projeto assim, que você pode falar de inovação, de tecnologia. Agora, olha quando eu tiro a mão daqui. O onboard e faço assim com a minha mão. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou aberta. Como mulher, eu tô aberta. Eu tô suscetível. Eu tô dizendo pra você que eu não tô escondendo nada. Agora, se eu fosse um homem, você ia ter uma percepção de mim mais viril. Homem negocia com homem e negocia o quê? Compara o quê? Virilidade. Dificilmente você vai negociar com um homem que você acha que é mais fraco que você. Entende? Até porque o cara vai entrar na negociação já perdendo. Concorda comigo? Sim. Então, olha como que entender narrativa silenciosa faz todo sentido dentro do mundo corporativo. Olha como que pro líder isso é importante. O que ele está comunicando no gesto dele? Mesma coisa, a mulher que vai apresentar e fica papapá, ttt, dananã, aí quebra aqui o pulsinho e mexe com o ombro. Cara, para! As pessoas não estão nem olhando porque estão olhando pra você. E aí depois você vai reclamar isso. Ai, caramba, fulano deu em cima de mim, eu não queria... Mas toda a sua linguagem corporal estava direcionando para isso. Enfim... Eu adoro essa temática de comunicação, né? Narrativa é comunicação. E quando eu estudei apresentação, essas coisas, era bastante interessante. A gente evita, por exemplo, coisas que chamam muita atenção. Um relógio, um cordão, um cinto, a gente chama de tomadores de atenção. Tomadores de atenção. Tem que se preocupar com isso. Sim. E aí voltamos a algo que a gente falou bastante, que é a intencionalidade. Para tudo. Sim. Né? O que você quer? Qual é o seu objetivo naquela situação de vida? Sim. É uma apresentação corporativa, não é? Tenha intenção e saiba o que te prejudica, o que te facilita. Exatamente, exatamente. E isso, a questão da intencionalidade, ela também vai na construção do público que você quer ter dentro da sua audiência do seu Instagram. Gente, eu falo de Instagram como um meio de captação. Eu levo isso muito a sério. Para vocês terem uma noção, meus irmãos e minha mãe são bloqueados no meu Instagram para não me mandar rios, para não poluir a minha base. Tá bom? Eles já sabem disso. Então, qual que é o ponto aqui sobre o Instagram, que foi aquela pergunta que você me fez anteriormente? Cris, por que a sua base hoje ela é muito mais masculina, tá? Me cancelem se quiserem me cancelar, mas isso é o que eu realmente acredito. Quantas mulheres, Tony, você conhece que de fato, empreendem por si próprias? É difícil. A gente tem, óbvio que a gente tem, mas tem muito poucas, né? E faz parte ali de uma divisão de tarefas que a gente conhece desde a época das cavernas. Então, o que acontece? O meu público passou a ser um público mais masculino. Por quê? Primeiro, as mulheres que de fato empreendem são poucas. Então, aqui já fecha muito o meu ciclo. A maioria ou
Aí a gente tem 3 divisões, né? A primeira divisão são das mulheres que estão sofrendo do ninho vazio. E aí elas falam, não, vou buscar alguma coisa legal, né, para eu fazer. Então isso aqui vira um hobby, pode virar um projeto muito bacana, mas no geral vem mais para preencher um espaço. O segundo são as mulheres que são casadas com homens ricos, ou que têm pais ricos e tudo mais. Até invejo. Pais ricos. Homem rico não. Tem inveja. Mas qual que é o ponto? Elas não estão ali preocupadas em gerar negócio de verdade. Elas estão preocupadas em gerar branding. Gerar branding, capital social, tá na foto, tá na mídia. E tem uma minoria que é, minha querida, ou você empreende ou você vai voltar a andar no busão. Essa aqui é que provavelmente vai se atentar à narrativa silenciosa, vai se atentar, vai investir nisso. Às vezes ela nem tem ainda dinheiro para investir nisso, tá? Mas essa aqui é uma cliente que eu tenho. É o perfil de cliente que eu tenho. Muito pouco, né? Sim. Se você entra num ambiente de evento feminino e você separa esses 3 nichos, você vai ver que ali, entre 50 mulheres, você vai ter 2, 3 que fazem isso, efetivamente, tá? E o masculino, não. O masculino, vocês têm que ir pra luta. O homem, ele sai de casa, ele tem que sair da caverna e tem que trazer o leão morto. E aí vocês começam, a cabeça de vocês funciona diferente no sentido, cadê as alternativas? A conta não tá fechando. Eu vou viajar, eu vou levar meu filho pra Disney, a conta não vai fechar. E essa pressão em cima de vocês faz vocês o quê? Se moverem muito mais do que normalmente o mindset feminino, dentro do mesmo cenário. Então, acaba que os homens começaram a perceber o seguinte, o meu vizinho tá com um carro que eu não tenho. O meu vizinho viajou a 5ª vez com a família. Aí vem a mulher e fala, fulano tem 23 anos. Fulano casou com ela, deu um Tiffany pra ela, deu não sei o que. Aí você começa assim, essa mulher, coitada, ela tá acabando com você. Ela tá fazendo tudo que ela não deveria fazer. Mas ela tá acabando com você. Aí você vai e volta pro trabalho e fala assim, cara, o que eu vou fazer? Aí você começa a pensar, o que esse cara tem que eu não tenho? Aí você começa a verificar que você tem currículo, que você tem um monte de coisa, que ele não tem nada disso, mas ele sabe falar direito na internet. Aí você fala, eu tenho que procurar alguém que me ensine a fazer isso. Só que você não se simpatiza, você não cria vínculo, né, nem conexão com o cara que fala, você que é médico, você que é advogado, faz o meu curso. Você não se conecta com isso. Porque você tem um estilo de vida diferente desse cara. Ainda que você admire os carros dele, você não admira todo o restante que ele traz de bagagem, as visões de mundo e tudo mais. E aí você começa a procurar o quê? Alguém que seja um pouco mais sério, e aqui eu boto sério entre aspas, porque eu tô querendo dizer assim, tem uma visão acadêmica, uma pesquisa, que vai te orientar melhor sobre isso. E aí esse foi o público que começou a chegar até mim. E aí, é claro, quando eu comecei a perceber que isso estava funcionando, que realmente o que eu tinha de plano e de intenção estava funcionando, eu comecei a investir em símbolos. Então, hoje eu tenho o quadro Tempo do Charuto. Hoje o meu Instagram, ele é mais de 97% masculino. Caramba. Mais de 97% masculino. Inclusive, tem um podcast que me chamou e falou assim, porque a gente quer ampliar o nosso público feminino. Eu falei assim, desculpa, eu não vou poder ir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fumo charuto, eu dirijo carro esporte. Não vai funcionar. Mas, assim, eu fiz o quadro Tempo do Charuto e eu vou postando e vou observando, né? Quando eu rolo assim pra baixo, de quem tá assistindo, eu tenho 2, 3 mulheres só que assistem o meu quadro. Sim, é muito pouco mesmo, sabe? Elas só aparecem quando eu posso postar alguma coisa que tem algum parceiro. Por exemplo, eu vou postar foto aqui com você no final. Aí algumas vão aparecer, entendeu? Uhum. Mas fora isso, elas não aparecem. Então, o meu público tende a ser masculino por conta disso. Por uma questão mais social, de vocês terem que ir pra fora e terem que buscar alternativas. E por uma questão de posicionamento, de perceber o seguinte, talvez o outro lado, os outros pessoas que oferecem o mesmo serviço não tenham um elemento de ideias e de visão com vocês, entendeu? E aí vocês acabam trazendo para mim. Só que o meu trabalho, Tony, ele é muito diferente do que as pessoas trabalham dentro do mundo do posicionamento, tá? Eu trabalho só narrativa interna. Eu estou preocupada primeiro em saber quem você é e que você saiba quem você é. Nada acontece se a gente não souber disso. Né? É muito do que eu converso com os mentorados. Se você não sabe disso, a gente não tem um trabalho para realizar. Então, a gente precisa focar nisso aqui. E rede social e posicionamento é só o transbordo. Então, primeiro vem a narrativa. Depois vem o storytelling. Tá? E depois, só depois, você tem o posicionamento em si. Entende? Então, se você não sabe quem você é, você não sabe o que você transborda. Então, como é que você vai ter um posicionamento? Todo mundo fala, vamos posicionar. Posicionar o quê? Quem não sabe quem é, como é que você posiciona? Cria um personagem, bota lá, e aí o cara fica pagando o postador para ficar colocando capa de Canva?
A gente volta pro fake do início do podcast, né? No fake do início do podcast. Que não vai durar e exatamente. tende a durar cada vez menos. Cada vez menos. E assim, isso também te gera uma sensação emocional de fracasso. Então, tem muita gente hoje que largou a rede social, não é porque não performou, é porque botou energia e viu que não deu em nada, mas não deu em nada porque foi pela estratégia errada. Sabe, existe um tempo de muitas fórmulas mágicas e milagrosas. Gente, olha só. Eu sempre comparo o Instagram e qualquer outra rede social ao Tamagotchi. Isso é péssimo, porque vocês vão saber a minha idade. Mas assim, ao Tamagotchi, lembra o Tamagotchi? Se você não dava comida pra ele, ele fazia o quê? Morria. Se você não brincava com ele, ele fazia o quê? Morria. Então, eu falo, às vezes, para as pessoas que estão do meu lado, eu não gosto de deixar programadas as minhas postagens. Eu falo assim, eu boto o meu despertador. Eu falo, só um minutinho que eu vou alimentar o Tamagotchi. Eu alimento o Tamagotchi e volto. Eu já deixo já ali prontinho, só para postar. Alimento o Tamagotchi e volto. E quanto mais você alimenta o Tamagotchi, mais ele cresce. Quanto mais o Instagram percebe que você está no jogo, mais ele te entrega. Porque mais ele percebe que aquilo está fazendo sentido. E ele mais te entrega para o público que você mais interage. Então, para de ficar mandando rios de besteira para peguete, para mulher, para mãe, para o irmão, porque vai começar a distribuir para a bolha deles. E a bolha deles não é o seu cliente. Tem uma frase que eu brinco muito que eu falo assim, olha só, você que é solteiro, você tem que fazer uma escolha na sua vida dentro da rede social. Ou você usa seu Instagram para trazer cliente, ou você usa seu Instagram para captar pessoas. É diferente, né? Não dá. Se você quiser fazer as duas coisas... O algoritmo é implacável, né? O algoritmo vai te trazer o meio do caminho, que é péssimo. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Entendeu? Então, assim, não usa o Instagram como Tinder, a menos que você não vá trabalhar nele. Não, faz super sentido, sim. E na vida offline para um líder, falando em posicionamento, existe alguma coisa que ele pode se autoanalisar agora, assim, olhando a gente, ouvindo esse podcast? Com certeza. Para eu entender se eu tenho um bom posicionamento, se eu tenho uma boa narrativa interna. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que você tem que se perguntar é onde você quer estar daqui a 2 anos. Mas eu não quero só saber que você diga assim pra mim, eu vou estar numa empresa tal. Não, não, não. Eu quero que você descreva uma terça-feira da sua vida daqui a 2 anos. Então vamos supor, vou fazer melhor. Pega o papel e a caneta aí. Ó, consultoria de graça. Pega o papel e uma caneta aí. Você vai agora fazer esse exercício comigo para saber como está seu posicionamento, como líder, inclusive. Hoje é dia... Posso falar a data? Pode. Hoje é dia 31/10, dia das bruxas. Quando e onde você quer estar no dia das bruxas daqui a 2 anos? Mas eu quero que você descreva o seu dia como se fosse a sua agenda, Tony. É o seguinte, você escreve, você vai acordar que horas? 7 horas? Ali. Quanto tempo você vai demorar para tomar o café da manhã? 1 hora? Então de 7 às 8 você vai estar tomando o café da manhã. Depois eu vou para academia. Com qual carro? Qual academia? Quanto tempo de deslocamento? Ali. Qual vai ser a sua massa corporal nessa época? Eu preciso que você descreva o seu dia a dia. Porque quando você começar a descrever o seu dia a dia, você vai começar a entender para onde você quer ir. Você vai estar arquitetando, estruturando a sua vida ideal. E aí você vai começar a olhar para agora e falar assim, quais são as habilidades que eu tenho que ter, as capacidades que eu tenho que desenvolver para ser esse cara aqui com essa vida aqui. Essa é a narrativa interna. Pronto. Prático e acionável imediatamente. Exatamente. Pega aí o caderno e já começa a fazer agora. Existe algum hábito, algum sentimento antinarrativa? Tem. O da justificativa. Eu faço processo seletivo dos meus mentorados, tá? Uhum. E muitas vezes eu abordo uma pessoa que eu acho que é interessante. Porque eu valorizo muito o meu tempo. Acima de qualquer coisa. Sabe? Imagina você ter 10 encontros com uma pessoa que você fala, não tem nada a ver comigo. Não tô aprendendo nada. Qual que é o ponto? Tony, quando eu começo a conversar com uma pessoa e que ela começa a justificar, eu já falo, essa pessoa ela tem uma trava tão grande dentro das crenças dela que o tempo que eu vou levar para mostrar para ela que ela está justificando demais não vai fazer sentido. Ou seja, é outro trabalho que ela quer fazer. Entende? Porque tem pessoas que se justificam para não evoluir. Esse é o pior ponto. Entende? A evolução demanda o quê? Você está aberto. Então, eu tenho que ter uma abertura com você suficiente para poder falar assim, olha, isso aqui não costuma funcionar. Você quer tentar? A gente tenta, mas não costuma funcionar. Ó, isso aqui eu não faria isso. Te desaconselho veementemente de fazer isso. Só que a pessoa que justifica demais, ela vai justificar não ter entregue no tempo, o atraso,
o porquê que ela quer fazer aquela coisa da visão engessada. Não funciona. Realmente é bem complicado. A justificativa, ela, na verdade, é o reflexo do comportamental, né? Do comportamento, né? De uma mentalidade. Então, eu sempre sempre observo o quanto aquela pessoa justifica como um sinalizador para mim se aquela pessoa é realmente o cliente que faz sentido eu trabalhar ou não. Entendeu? Então, esses dias, por exemplo, eu fui conversar com um possível candidato, né? Ele, na verdade, que me procurou. E quando eu comecei a apontar algumas coisas dentro do Instagram dele, mas isso eu fiz por causa disso, mas aquilo eu fiz por causa daquilo. Não sei o quê. Ele tinha tantas visões pré-concebidas de algo completamente equivocado, que eu falei assim, gente, ele tá forjado num mar falso, de ideias falsas, que para eu quebrar cada uma dessas, ele nem quer que eu quebre. Ele mais tá querendo, ele mais tá querendo conversar comigo, ouvir, que alguém escute ele, do que propriamente dito partir pra ação, entendeu? Conheço gente assim. Uma vez eu dei para minha equipe, tem alguns anos isso, um livro chamado Desculpability. É um livro famosinho no mundo corporativo que fala sobre isso, né? Sim. As desculpas que a gente dá. Mas, enfim, papo maravilhoso. Agradeço demais a tua presença. E se o pessoal quiser te achar nas redes aí, como é que eles fazem? Cris com Macola. Cris com CH, com Macola com K. São 2 Ks. Comacola. É isso aí. É isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Como eu prometi, um papo super interessante com uma pessoa interessantíssima. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aguarde os próximos episódios. Tchau!